tarde a todos. Eu sou Marcial Francis Galera, sou professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina e coordeno o Serviço de Referência de Triagem Neonatal que funciona no Hospital Júlio Miller da Universidade Federal de Mato Grosso. Bem, a ideia dessa aula é fazer uma abordagem geral sobre a triagem neonatal, falar sobre o programa, as doenças que compõem o nosso programa nacional e também abordar particularmente o processo de coleta das amostras biológicas. E na sequência teremos depois a professora Melissa Cristina Silva, que vai falar um pouquinho das normas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde sobre a coleta das amostras biológicas nesse momento tão ímpar, né, da vida da gente, esse momento de pandemia pelo coronavírus. Então, vamos iniciar falando, então, sobre a triagem neonatal. Quando a gente fala em triagem, a gente pensa, né, vendo o termo triagem neonatal. Primeiro, neonatal, a gente vai fazer algum tipo de abordagem em crianças recém-nascidas, óbvio, né? E triagem, o que seria triagem? A triagem é uma separação, uma escolha que a gente faz a partir do universo de uma grande amostra. Todo mundo lembra que há anos atrás existia um costume de fazer a triagem ou escolha do arroz e do feijão que se comprava, visando o quê? Separar aqueles grãos não adequados do montante de grãos que a gente tinha para serem utilizados na cozinha. O que se pensa na triagem neonatal é exatamente isso. A partir do universo das crianças recém-nascidas, a gente fazer uma separação, portanto, uma escolha de algumas delas que vão ser melhor investigadas para a gente tentar, dessa forma, identificar a presença ou não de determinadas situações. De tal forma que a gente poderia dizer que o chamado teste do pezinho são exames realizados em sangue, coletado por uma punção em calcanhar em papel filtro, no qual os recém-nascidos são triados para determinadas doenças. Aqui tem algumas coisas que devem ser chamadas a atenção. Primeiro, o sangue coletado em punção em calcanhar é utilizado, tanto é que ficou a grife, né, da triagem neonatal exatamente como teste do pezinho, que é o local talvez mais fácil de se obter uma amostra biológica no recém-nascido, sem que tenha um treinamento extremamente refinado para fazer punções em vasos periféricos. Então, é uma pergunta recorrente: pode-se fazer a coleta numa punção de uma veia periférica se eu estou colhendo outros exames? Sim, pode também. O sangue é qualquer sangue. É utilizada a punção do calcanhar porque é muito mais fácil de se fazer essa coleta entre o terceiro e o quinto dia. E outra coisa que é importante é que nós temos um grupo de doenças que são triadas. Então, por isso que a gente coloca determinadas doenças ou determinadas situações que são triadas no teste do pezinho. Bem, falando um pouquinho da história da triagem e particularmente no Brasil, na década de 60, a Organização Mundial de Saúde já preconizava a realização da triagem neonatal da fenilcetonúria, que foi a primeira doença metabólica que se fez, uma das primeiras doenças metabólicas que se fez diagnóstico e que se fez uma intervenção, no caso a dieta. Em 1976, a PAI de São Paulo, através da ação do professor Benjamin Schmidt, professor à época da pediatria da Escola Paulista de Medicina, ele começou a triagem neonatal da fenilcetonúria em São Paulo. Então, veja, desde a década de 70 já temos triagem neonatal no Brasil, mas feita de uma maneira não sistematizada e não coordenada pelo Ministério da Saúde. Já em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, já falava no seu artigo 10º a obrigatoriedade, tanto para estabelecimentos públicos e privados, da realização de exames para a triagem que foram chamados nessa época de anormalidades do metabolismo do recém-nascido. Então,
Com isso, já se apontava da importância. Isso, se a gente for parar para ver historicamente, é bem pouco tempo, né? Cerca de 30 anos atrás é que se falou. Mas isso não teve, mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não teve um avanço significativo na triagem neonatal em termos universais no nosso país. Em 1992, o Ministério da Saúde incorpora o chamado teste do pezinho ao SUS, através dessa portaria 22 de 92, mas, na verdade, ele só colocou dentro do rol de procedimentos do SUS uma série de exames que poderiam ser realizados na triagem neonatal, mas não obrigava as unidades da federação a realizarem o teste do pezinho de maneira coordenada. Apenas em 2001, com a implantação do Programa Nacional da Triagem Neonatal, a portaria 822, de 6 de junho de 2001, que instituiu esse programa. Tanto é que essa data passou a ser uma data bastante importante e comemorada como o Dia Nacional da Triagem Neonatal, o dia 6 de junho. Então, todo ano se comemora essa data como Dia Nacional da Triagem Neonatal. Então, no nosso país, a partir, na verdade, do final de 2001 e início de 2002, foi estabelecido, então, o Programa Nacional da Triagem Neonatal, onde todos os estados e o Distrito Federal eram obrigados, então, a instituir os chamados postos de coleta, que seriam descentralizados nas unidades básicas de saúde, e os chamados serviços de referência em triagem neonatal, tanto para a realização dos exames, quanto para o acompanhamento e o tratamento dessas doenças congênitas identificadas. Lembrando que, novamente, os postos de coleta são descentralizados na rede, em geral na rede municipal, e cada unidade da federação, ou seja, os estados mais o Distrito Federal, devem ter pelo menos um serviço de referência. Tá? Alguns estados, como o estado de São Paulo, tem mais de um serviço de referência, mas pelo menos um, todas as unidades da federação devem ter. No estado do Mato Grosso, particularmente, a unidade escolhida foi o Hospital Universitário Júlio Miller, que então, no início, final de 2001, início de 2002, iniciou suas atividades como serviço de referência em triagem neonatal. Bom, quando a gente fala no programa de triagem neonatal, nos vem sempre à mente a realização quase que exclusivamente do teste do pezinho, o exame biológico, ou seja, o exame da amostra de sangue que é coletado lá na unidade básica de saúde. Mas o teste do pezinho, na verdade, é apenas um pedaço importante, mas é uma parte da triagem neonatal. Após o teste do pezinho, é importante ser realizada a confirmação do diagnóstico e o seguimento dessas crianças em unidades ambulatoriais e, posteriormente, o tratamento dessas crianças. Então, eu preciso, de maneira muito clara, de uma estrutura laboratorial, de uma estrutura ambulatorial e um apoio, quando necessário, algum tipo de medicamento, da chamada farmácia de alto custo, em geral, das secretarias estaduais de saúde. Então, não se pode pensar em triagem neonatal como programa amplo, só abordando a realização do teste ou simplesmente acompanhar os pacientes. Eu preciso de todo o nosso bonequinho montado, ou seja, o teste, a confirmação e o seguimento e o tratamento dessas crianças acometidas. Bem, então o teste do pezinho, e isso é importante quando a gente fala da triagem neonatal, ele começa, não é no laboratório onde é realizado o teste, e sim começa na unidade básica de saúde através da coleta da amostra biológica. Então, aqui acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas que trabalham nas unidades básicas, muitos responsáveis pela coleta. Então, eu queria chamar muita atenção da importância de cada um de vocês nessa engrenagem que é bastante intricada, muito importante, que é todo o programa de triagem neonatal. Então, começa com a coleta, vai para o armazenamento, passa para o envio da amostra até a unidade que vai ser realizado o exame, ocorre o recebimento dessa amostra,
o processamento e acabou pulando o diagnóstico final. Vamos lá. Bem, o que é importante chamar a atenção aqui, apesar de estar faltando aqui o que seria o resultado final, é que cada fase desse programa é importante. A coleta, se não for feita de maneira adequada, vai repercutir no processamento da amostra. Se não tiver um armazenamento adequado, vai repercutir também no seu resultado. E assim, aqui é a importância de cada um dessas fases, desses processos, no resultado final, que seria a nossa triagem neonatal. E aí, pensando um pouco mais longe, né, no acompanhamento, ele começa, então, a partir do resultado alterado com a convocação, a confirmação, muitas vezes, por outros testes, o atendimento multiprofissional, e aqui, novamente, uma coisa que é fundamental do programa, é você ter no mesmo local, ao mesmo tempo, então, simultaneamente, o paciente é, às vezes, atendido num momento pelo médico, no outro momento pela psicóloga, pelo nutricionista, às vezes médicos de áreas distintas, dependendo da doença que está sendo atendida, e algumas vezes essa abordagem é feita de maneira simultânea, ou seja, na mesma sala que estão fazendo atendimento a esse paciente. Então, eu vejo que na triagem neonatal, a gente tem exercitado de maneira muito interessante realmente o atendimento multiprofissional. Então, eu tenho um médico, eu tenho enfermeira, assistente social, a psicóloga, a nutricionista, às vezes a fisioterapia, um fisioterapeuta, dependendo da patologia envolvida. Então, ao mesmo tempo, a gente tem vários fazer esse atendimento multiprofissional na mesma unidade. Posteriormente, faz-se a prescrição quando for o caso, seja de medicamento ou de orientações dietéticas, né? Os exames de controle e, com isso, os pacientes passam a ser acompanhados no nosso programa. Então, os pacientes sempre vão estar participando dessa sequência de atividades que a gente está vendo aqui. Então, por isso, de novo, começa lá na ponta, com a coleta da amostra e vai continuar em cada momento, em cada exame de controle, vai ter que fazer coleta novamente na unidade. A cada exame de controle eu preciso a garantia daquela sequência até chegar à amostra de maneira adequada. E, posteriormente, essas crianças, esses indivíduos vão estar acompanhando, alguns por vários anos, aqui na nossa unidade, no Hospital Universitário Júlio Miller. Bem, mas falando um pouco mais da triagem, né, as pessoas sempre nos perguntam quais seriam os critérios para a gente incluir uma doença no programa de triagem neonatal. Então, existem algumas recomendações, né, que se utiliza para elencar ou eleger uma situação para fazer parte do programa. Então, a primeira coisa é ela que tenha que ser tratável ou ter seu curso atenuado quando reconhecida precocemente. Isso é básico. Não adianta universal, ou seja, que eu vou oferecer esse programa para uma comunidade de recém-nascidos, ou seja, a quantidade de todos os recém-nascidos daquela localidade, e eu não consigo fazer diagnóstico, mas eu não tenho nada para interferir nessa evolução. Então, mas a primeira coisa é essa, pode ser tratável ter o seu curso, ou seja, a sua evolução, o seu quadro clínico minimizado por alguma abordagem. Outra coisa, ter uma frequência populacional que justifique essa investigação. Isso aqui, na verdade, ele é importante quando eu estou decidindo entre uma e outra situação. Porque a grande maioria, claro, com exceção, vamos dizer aí, da anemia falciforme, ou das doenças falciformes e do hipotireoidismo, as outras doenças que normalmente são abordadas nos programas de triagem neonatal são quase que sempre doenças raras. Então, de frequência populacional diminuída. Então, para ela ser tratada ou ter o curso atenuado. Agora, tem uma coisa muito importante que deve ser lembrada a respeito da metodologia de coleta.
Então, ela tem que ter uma metodologia de coleta e um custo da análise que seja compatível com o alcance pretendido. Ou seja, eu tenho que pensar num teste que eu tenha uma coleta que seja fácil, e aí a vantagem da coleta do sangue com a punção do calcanhar, que é bastante fácil, e ela não pode ter um custo que seja impeditivo dos órgãos públicos conseguirem dar conta desse custo, né? Então, eu não posso, vamos inventar uma situação hipotética de um exame que custe R$1.000. Eu não posso ter um exame de R$1.000 para utilizar isso em todos os recém-nascidos. Então, só para vocês terem uma ideia, no estado de Mato Grosso, a gente cria mais de 40 mil crianças por ano. Então, teria um custo, pegando uma situação hipotética, obviamente, de R$40 milhões para o programa. Então, não, a gente tem que ter um exame que seja fácil de coletar, que tenha um custo adequado, né, para poder ter uma cobertura populacional, e aí duas características importantes. Tenha alta sensibilidade, ou seja, eu tenha pouquíssimos falsos negativos. Isso é fundamental. Eu tenho que ter a tranquilidade que se o exame deu normal, o paciente realmente não tem aquele problema que eu estou investigando. Tá? E uma razoável especificidade, ou seja, eu tenha poucos falsos positivos. Ter falso positivo é uma situação mais aceitável. Claro, eu estou separando, eu estou triando um grupo maior. Então, se de 10 crianças triadas, também estou criando uma situação hipotética, apenas uma dessas 10 triadas vai ser realmente positiva. Mas eu tenho certeza que todos os positivos estão sendo triados. Então, eu preciso de um teste que seja altamente sensível, seja também muito específico, mas mesmo que ele não seja tão específico, ou seja, tem alguns falsos positivos, isso não é um problema tão grande. É porque algumas vezes você não tem um exame melhor, que melhor se adapte a essa situação. Então, a gente tem, particularmente, o exame da fibrose cística, ele não tem uma grande especificidade. Talvez seja o exame que a gente tenha mais falsos positivos. Bem, quais são as doenças passíveis de detecção do teste do pezinho? Vamos citar algumas aqui, é uma lista inicial: hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme, galactosemia, fibrose, assim por diante. Estão vendo uma lista, mas na verdade a gente pode triar mais de 50 doenças metabólicas e não metabólicas, porque hoje muitas doenças infecciosas também estão sendo triadas através da triagem neonatal. Isso tudo depende, né, do que cada unidade da federação, através do seu programa, né, do seu serviço de referência estadual, vá dar conta. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, né, ele só se justifica realmente se a gente conseguir proporcionar um benefício efetivo a essas crianças. Então, não adianta realmente você testar milhares de crianças se você não consegue implementar as ações que teriam na sequência, ou seja, a confirmação do diagnóstico, e não for possível a realização dos devidos tratamentos nos casos diagnosticados. Diferentes tipos do teste do pezinho, a gente ouve muito, principalmente na rede privada, é muito comum falar, fez o teste básico, não, fez o ampliado, o plus, o master. O que é importante em relação a isso, deixar claro para a gente o seguinte: a gente tem os exames do Programa Nacional de Triagem Neonatal e temos os exames da rede privada. São exames, na maioria das vezes, distintos em termos de quantidade. Então, se você estiver atendendo um paciente da rede privada, não importa se ele disser, eu fiz o básico, ampliado, o plus, ou alguma coisa nesse sentido. Eu preciso saber, eu preciso ver quais os exames foram realizados, porque não existe uma equivalência entre esses nomes. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um laboratório X qualquer, onde ele tem um básico aqui, que eram de 2 exames, um ampliado de 4 exames e um plus, que era de 4, 8. Veja, o básico era de 12, o ampliado 30, o plus 33, o expandido aqui 60 e o completo mais de 100 doenças. Ou seja, não existe uma equivalência de nomenclatura no serviço privado.
Então, o básico para um laboratório não é necessariamente o básico do outro. Então, toda vez que vocês estiverem atendendo uma criança e estiverem se referindo ao teste, se foi o teste realizado, o resultado deste exame para saber o que realmente foi triado. Contudo, aqui é o nosso laudo, né, dos serviços de triagem neonatal do Estado do Mato Grosso. Então, nós triamos, como preconiza o Ministério da Saúde, as 6 doenças que a gente vai falar, então, a seguir. Então, a implantação da triagem neonatal foi feita de maneira progressiva e desde a sua portaria inicial, da portaria 822, foi preconizado no ano de 2001, 2002, a fase 1, ou seja, todos os estados eram obrigatoriamente responsáveis pela triagem da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito. Posteriormente, teve a fase 2, que era composta dos exames da fase 1, mais as doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. Tivemos depois a fase 3, com a fibrose cística, e a fase 4, e a deficiência da biotinidase. Veja bem, a fase 4 foi implantada em outubro de 2014. Tá? Desde então, temos agora uma nova portaria do Ministério da Saúde nos orientando para a triagem biológica, né, que deve ser implementada aí nos próximos 6 meses, a gente está aguardando maiores orientações, da toxoplasmose congênita. As crianças que positivarem nesses testes não serão acompanhadas pelos programas de triagem neonatal, e sim pelos serviços de infectologia existentes em cada unidade da federação. Mas o que temos hoje é um programa, então, composto por 6 doenças desde 2014. Então, todos os estados e unidades da federação estão na fase 4, triando hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidase. E aí sempre tem dúvida, bom, todos os estados fazem apenas esses exames? A resposta é não. Depende da modelagem de cada unidade da federação, tem que fazer pelo menos esses 6. Mas a gente sabe que vários estados realizam já sistematicamente outros exames, e aí é o Distrito Federal, né? O Distrito Federal hoje utiliza uma outra técnica, a espectrometria de massa em tandem, onde são triadas mais de 50 doenças em um único teste. Mas ainda não é a nossa realidade. A gente trabalha aqui no estado de Mato Grosso com as 6 doenças do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Bom, e aqui, como eu comentei, né, a triagem neonatal para toxoplasmose, que a gente aguarda, né, mais próximo do final do ano para iniciar a triagem biológica para a toxoplasmose. Bom, falando agora, a gente deu uma introduzida no assunto da triagem de maneira geral, né, falando um pouquinho da história, falamos um pouco, né, citamos as doenças ou as situações que são contempladas. E aí, antes da gente passar para frente, é muito comum, às vezes, mas meu filho tem síndrome de Down, e isso não via no teste do pezinho? Não, isso não é visto no teste do pezinho. Né? Então, o teste do pezinho, a gente só faz diagnóstico do que for triado, ou seja, no nosso caso, uma daquelas 6 doenças, a cada uma delas. Bom, e a coleta do teste do pezinho? Então, é isso que a gente vai abordar agora para vocês. Tá? Bom, quando colher? Né? Isso tem surgido muita dúvida do pessoal, ainda mais agora nesses dias de isolamento social, que a gente tem feito orientações. Então, qual que é a idade? A idade mínima, a criança tem que ter mais que 48 horas de vida, ou seja, primeiro dia, 24 horas. Completou o segundo dia,
mais 24 horas. Ou seja, a partir do terceiro dia, a gente já está num período maior que 48 horas, né? O ideal é entre 3 e 5 dias, ou seja, no terceiro, no quarto e no quinto dia de vida. Esse é o período melhor para se colher, ou seja, ainda na primeira semana de vida. E o período máximo que a gente coloca seria 30 dias. Isso muito em função da triagem para a fibrose cística, porque o marcador biológico da triagem da fibrose cística, que é a tripsina imunoreativa, ele normaliza, em geral, após 30, 45 dias. Então, após esse momento, se o exame vier normal, não é garantido que essa criança realmente seja normal para aquela situação. Mas as outras situações, então, por exemplo, uma criança com 2 meses de idade mora numa cidade onde o acesso foi muito difícil e por algum motivo não fez a triagem neonatal, pode fazer o exame. Não é a situação ideal, mas a gente pode fazer o exame, com exceção do exame de triagem para a fibrose cística. Então, o que tem que ficar muito claro, é entre o terceiro e o quinto dia, ou seja, no dia 3, no dia 4 e no dia 5. E aqui, eu sei que já surgiram dúvidas, mas após 48 horas, não são 72 horas, é só a gente entender o que quer dizer após 48 horas. Eu coloquei aqui de maneira gráfica, fica bem fácil. O primeiro dia, eu tenho aqui, 24 horas é o primeiro dia. 48 horas, além de 48 horas, então se eu tenho um bebê que já completaram as 48 horas, então está com 50 horas, esse bebê já está no terceiro dia. Esse terceiro dia vai ser completado quando tiver 72 horas. Então, acima de 48 horas, eu já estou dizendo para fazer essa coleta no terceiro dia. Então, é terceiro, quarto e quinto dias de vida, preferencialmente. Isso é o que preconiza o Ministério da Saúde. Tá? Então, eu sei que a gente já teve consultas sobre isso, depois saiu a portaria da Secretaria de Saúde, a norma técnica a respeito disso, mas a gente só colhia, não é que a gente colhia com 72 horas, podia colher também com 72 horas, mas a maioria das vezes liberava a coleta entre 48 e 72 horas, ou seja, durante o terceiro dia de vida. Ok? Acho que isso fica bem claro agora. Então, a criança tendo completado as 48 horas, pode-se fazer a coleta. E por que a gente sempre chama atenção nisso? Na verdade, a importância das 48 horas é que a gente acredita que, em geral, com 48 horas, a criança já tenha tido uma alimentação, ou seja, uma amamentação de maneira adequada. E com isso, recebendo leite de maneira adequada e de maneira constante, né, segundo os horários, a gente vai ter uma carga de proteína suficiente para fazer o teste da fenilcetonúria, que é a dosagem da fenilalanina. Então, se a criança não amamentar de maneira adequada, a gente pode ter um falso negativo. Por isso que se preconiza esperar pelo menos as 48 horas ou terminar o segundo dia de vida para garantir que essa criança esteja amamentando. Então, a partir do terceiro dia, ou seja, mais de 48 horas, essa criança com uma amamentação efetiva possa, então, ser testada do ponto de... E aí, acho que agora ficou claro isso, né? Então, após 48 horas, quer dizer, a partir do início do terceiro dia de vida, deve ser realizada a coleta. Aqui, então, apresentando, acredito que todos aqui do estado conheçam, né, que trabalham na área, essa é a nossa ficha de coleta, onde nós temos os vários campos de preenchimento, né, e aqui os círculos, né, são 5 círculos aqui para realizar a coleta do material biológico, e esse pedaço aqui é em papel filtro, e esse aqui é de um outro tipo de papel. Então, veja bem, a primeira coisa, né, é o preenchimento, né, voltando aqui, o preenchimento adequado dessa
ficha de identificação. Então, aqui, veja bem a importância de cada um de vocês nesse processo. Então, primeiro, utilizar a letra de forma para que fique absolutamente, tá? Se atentar à grafia correta do nome da criança ou nome da mãe que esteja no documento oficial. Uma letra colocada de maneira incorreta vai impactar com a dificuldade de se localizar esse exame posteriormente. Ou seja, pode atrasar a liberação do resultado, o encontro de uma criança por uma identificação inadequada. O preenchimento inadequado de algum dos campos ou uma informação de conhecimento apenas pode impactar também uma demora. Então, o responsável pelo preenchimento, naquele momento, deve dedicar uma atenção extrema, com uma caligrafia em letra de forma, com todas as informações extremamente detalhadas. Uma coisa que é muito frequente é a questão do endereço. Principalmente quando a criança está hospitalizada numa unidade de terapia intensiva, ou mesmo não precisa estar numa terapia intensiva, mas esteja hospitalizada e demorou alguns dias para receber alta e foi coletado o teste do pezinho, alguns hospitais colocam o endereço do hospital como endereço da criança e depois dificulta o contato, né? A convocação dessa criança numa eventualidade de um teste alterado. Então, todas as informações constantes aí são da criança, da família da criança, o endereço, o contato da mãe de preferência, né, que em geral é a pessoa que está aí com mais contato com a criança, e as informações extremamente fidedignas. A qualidade dessa informação vai impactar no preenchimento do nosso cadastro, no nosso serviço, para então esse exame, essa criança seja cadastrada no programa, no Cisnel, para que depois, posteriormente, possa liberar esse laudo. Então, estou apresentando, claro, quase todo mundo acredito que já conheça, mas vamos continuar. Então, é feito a preparação do material, preencher os formulários, o livro A e papel, né? Evitar sempre o contato nos círculos de papel filtro, claro, utilizar luvas, EPIs, né? Sempre importantes. Aí colocar a criança, né? Veja bem, ó, nessa posição, ou a posição de arroto, tá? Ou essa posição aqui de mamar, né? Então, sempre uma coisa importante, o pé abaixo do nível do coração. Ou seja, porque aí a gente vai garantir gravidade, né? Até por gravidade ajuda, e fica mais fácil a coleta. A gente segura o calcanhar de maneira firme, sem apertar, sem fazer a tal da ordenha, tá? Porque você pode eventualmente hemolizar essa amostra, tá? E aí vai atrapalhar o resultado final. Então você aperta com uma maneira firme, mas segura de maneira firme, mas sem apertar, sem fazer garrote, sem fazer ordenha. O local de punção nas regiões laterais da região do calcâneo, evitar a região central, né? Faz-se a asepsia e, posteriormente, a punção. Por que deve-se evitar aqui? Devido ao risco de lesões aqui nessa região pela proximidade do osso calcâneo. Hoje, felizmente, a gente usa lancetas, né? Essas lancetas automáticas, que são muito mais seguras e fazem um pequeno orifício apenas, né? Para quem lembra das lancetas metálicas, de chapinha metálica, elas às vezes faziam verdadeiros rasgos nos pés das crianças. Então, o risco de fazer osteomielite de calcânio era muito grande. Então, lembrando, evitar a região central, apenas nas regiões laterais. Faz a asepsia e na sequência, a punção. Retire a primeira gota, né, com uma gaze limpa, seca, eu retiro a primeira gota e espero a formação de uma grande gota para iniciar, então, a coleta. Lembrando, estou segurando firme, sem fazer ordenha. Tá? Aí eu encosto a gota no meio do círculo, evitar o contato, isso é importante, da pele com papel filtro. Tá? Se a primeira gota for insuficiente, eu posso colocar uma segunda gota no mesmo círculo.
evitar de mais de 2 gotas. Em geral, quando forma uma gota bem grande e você segura de maneira adequada, aproxima o papel filtro sem encostar na pele, ele rapidamente espalha e consegue preencher de maneira adequada todo o círculo. Algumas vezes, veja bem, ó, é importante preencher os círculos em sequência, como a gente viu. Ó, aqui, só citando como exemplo, pode ser feita a punção através do agulha e seringa, né? E foi coletado no sangue pela seringa e depois é pingado no papel filtro. Então, eu faço, ó, na sequência, círculo a círculo. Lembrando, nossa ficha hoje tem 5 círculos a serem preenchidos. Eu posso também utilizar o verso, né? Encostar a gota no verso do papel e observar na frente o sangue sendo preenchido. É a maneira que a gente garante que os 2 lados vão estar completamente preenchidos, que é a maneira ideal da gente fazer a coleta do papel filtro. Então, todos preenchidos, eu viro, vejo o verso para ver, essa é uma amostra adequada, né? Eu estou observando, tanto na frente quanto o verso, o sangue preenchendo praticamente todo isso. Por que a gente insiste no preenchimento e não uma única gota? Porque, olha, nós temos 6 exames a fazer. Ou seja, nós precisamos pelo menos 6 picotes, tá? Ou seja, 6 pequenos confetes de papel com sangue para realizar o exame. Então, se eu tiver uma quantidade muito pequena de sangue, algumas vezes fica difícil até da gente repetir a testagem se eu tiver que fazer um novo exame confirmatório ou repetir uma técnica que ficou em dúvida, certo? Depois de coletado, eu vou deixar em ar ambiente, fazendo a secagem por cerca de 3 horas. E aí, gente, a gente vai utilizar o que a gente tem na unidade. Então, por exemplo, aqui tem uma estante, que é do laboratório que fornece os kits. Então, ó, você coloca uma estantezinha exatamente para você colocar de maneira alternada as fichas com o picote de papel filtro, com sangue, né? Ou então posso usar um furador de papel, ó, colocando também, deixando de maneira espaçada. Ó, uma solução bastante fácil e econômica também, que são 2 pregadores de roupa, né? Com isso, não o sangue, quando o papel molhado de sangue não vai ficar em contato com outra superfície, então ele fica suspenso, né? Tanto no verso quanto na frente. Então, nosso ambiente normalmente é muito quente, aqui no estado do Mato Grosso, os ambientes são climatizados, sem problema? Não, muito pelo contrário. Pode deixar, olha, eu colhi no finalzinho do expediente, vou ter que ir embora, posso deixar numa sala com refrigeração para ele secar e pegar no outro dia? Pode ser feito. É claro, evitar de deixar uma amostra num lugar. As amostras, como vocês bem sabem, depois de completar esse tempo de secagem, é que aí vai envolver o local da coleta no papel alumínio e colocado, então, em um saco plástico e guardar em geladeira. Então, a amostra, depois de coletada, de seca, ela é envolta em papel alumínio, saco plástico e geladeira. Então, se a amostra não está seca ainda, então deixa secando, pode deixar. Depois, então, você coloca no papel alumínio e coloca na geladeira dentro de um saco plástico. Como foi falado aqui, né? Deixa no dia seguinte, você então pode depois acondicionar e guardar na geladeira. Orienta-se que no máximo 5 dias úteis, ou seja, no máximo uma semana aí, né, em termos de dias úteis, você guardar na geladeira. Por isso que o ideal é que não se tenha dia certo de coleta específico, né, para coleta nas unidades de saúde, ou seja, todos os dias são dia de coleta da triagem neonatal. Porque aí qualquer dia eu vou guardar na geladeira, e é claro, se a amostra é enviada 1 ou 2 vezes por semana, né, no máximo aí em 5 dias, ela vai estar sendo enviada. Então, importante acondicionar de maneira adequada, guardar na geladeira até o envio
seja por correio, seja por motorista, que muitas vezes é o que acontece aqui na nossa unidade. Aqui eu vou mostrar aqui uma sequência, né, de problemas que a gente observa, né? Então, veja bem, olha aqui, ó. Primeiro, ó, isso já fica claro que são várias gotas distintas, né? Muito mais de 2 gotas, mas colocadas de maneira inadequada. E veja, no verso a gente praticamente não percebe, né, a impregnação do sangue em cada um dos círculos. Então, essa não foi uma boa amostra, porque foram coletados aqui, ó, 2 picotes aqui, mas se precisar muito mais aí, a gente não tem amostra biológica. Veja, essa aqui à direita de vocês, muito sangue, tá, ó, muito sangue, as amostras estão se juntando aqui também, fica inadequado. Esse aqui foi extremamente econômico, foi uma pequena gota no centro de cada, então lembrar, a gente tem que preencher o círculo. Aqui, ó, só conseguiu 4 picotes. Isso aqui é uma foto mais antiga, se fosse nos dias de hoje, não daria para se fazer, realizar os 6 testes que a gente precisa. Como eu falei, a gente precisa um picote para cada teste, pelo menos. E esse aqui que fez uma composição, um preenchido, um não preenchido, né, como se fosse uma composição geométrica aqui, mas que não é adequada para o teste do pezinho. Todos os círculos devem ser preenchidos, tá? Aqui, ó, a gente percebe que eles estão até razoavelmente adequados ao preenchimento desse, apesar desse estar um excesso de sangue, mas não tem por que deixar círculos em branco, ok? Aqui também, olha, concentrada, você vê até que houve a separação do sangue e do soro aqui, o que deve ter coagulado o sangue, tá? Então, veja bem aqui, ó. Então, o excesso de sangue também não é adequado para a coleta. Outra maneira, ó, condicionamento inadequado, olha, amostras sem o papel alumínio, né, com risco aqui de estar ocorrendo uma contaminação, uma mistura das amostras aí. E aí essas amostras, então, depois, elas são encaminhadas para o laboratório, né? Esse sangue, como foi dito, coletado no picote, são colocadas em placas, e hoje a gente tem uma máquina, né, um aparelho, que realiza, na mesma máquina, 5 dos 6 exames. Então, tem toda uma equipe de laboratório, que realiza esses procedimentos, tá? Aí, mostrando também para vocês. Então, gente, é isso. É a mensagem importante que eu queria passar para vocês. A respeito da importância da coleta da triagem neonatal como uma prevenção de diversas doenças, ou seja, daquelas 6 doenças que a gente listou anteriormente. É importante a gente pensar na triagem neonatal como uma rede contínua de atenção que começa lá na ponta, na atenção básica, na coleta do material biológico, e vai continuar, não é que vai terminar, vai continuar até na atenção a essas crianças, nos ambulatórios multiprofissionais, e também com a dispensação de medicamentos quando for necessário, tá certo? Então, a gente procura aqui listar, olha, gente, quais seriam os problemas que a gente vê na triagem neonatal, tá? Então, a gente às vezes fala, mas o problema é da coleta, é da triagem, é do laboratório. Em todo ponto pode ter problema. Então, eu posso ter coleta, no preenchimento da ficha, na própria coleta, na secagem das amostras, no acondicionamento dessas amostras, no transporte ao serviço de triagem neonatal, né, a realização do próprio exame, se tiver um problema, está demorando porque não tem kit ou alguma coisa, isso vai ter um impacto na liberação dos laudos, a convocação dos alterados e na própria consulta. Vejam, cada um de nós aqui, aí eu me encontro nessa lista, pode ser responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do programa. Então, a gente conta com a participação de cada um de vocês para que o nosso programa de triagem neonatal do Estado de Mato Grosso continue com o sucesso que vem obtendo. Muito obrigado pela participação. Eu vou pausar o som um pouquinho e, em instantes, a professora Melissa vai iniciar sua fala. Bom, boa tarde, eu sou a Melissa
Eu tenho mestrado em psicologia, sou psicóloga, atualmente estou como coordenadora da triagem neonatal no estado de Mato Grosso, e atuo também como psicóloga da triagem neonatal desde 2004 do Serviço de Referência do Hospital Júlio Miller. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre essa questão da triagem neonatal dentro da coordenação estadual, dentro da SES. Até o ano passado, a coordenação ficava situada na saúde da criança, que é dentro da COAPRE. Em setembro do ano passado, ela foi transferida para a COAC, que é a Coordenação de Doenças Crônicas, porque houve uma discussão, que é uma discussão que está tendo a nível nacional, que todas as doenças triadas na triagem neonatal são doenças crônicas, são doenças que as pessoas vão tratar e são acompanhadas por toda a sua vida. A gente fez uma consulta no Ministério da Saúde, eles também estão com essa discussão, muito provavelmente logo ela vai ser transferida para a coordenação de doenças crônicas dentro do Ministério da Saúde também, porque quando a gente fala em triagem neonatal, ficou muito fixado a questão do recém-nascido e como saúde da criança. Mas ela vai muito além disso, porque após a triagem neonatal ser feita, as doenças detectadas, elas são acompanhadas ao longo da sua vida. E esse é o grande problema que hoje a gente se encontra em muitos serviços de referência, porque todos esses serviços de referência foram inicialmente pensados na criança, e eles são compostos pela maioria de pediatras, pediatra endócrino, pediatra geneticista, pediatra pneumo, e assim por diante. Só que graças ao tratamento, ao programa, à finalidade dele que a gente está conseguindo alcançar, essas crianças estão se tornando adolescentes, adultos, estão se casando, tendo filhos, e o nosso atendimento está tentando acompanhar isso na medida do possível, mas ainda são compostos pela grande maioria de pediatras. Então, em função de tudo isso, hoje a triagem neonatal, reforçando, ela se situa na COAC. Então, qualquer coisa que vocês precisarem em relação a isso, está direcionando a COAC. Conforme o memorando, que foi enviado para todos os secretários, por todos os escritórios, secretarias e coordenações, que foi em setembro de 2019, venho reforçar também que agora em março a gente enviou uma planilha para todos os escritórios, pedindo o levantamento de alguns dados de todas as unidades no estado. Por coincidência, na sequência, o Ministério da Saúde também nos pediu esses dados, porque há um projeto que vai sair no site do Ministério da Saúde, disponível todas as unidades que fazem a coleta, o horário, os dias, para as famílias poderem acessar e ver qual é o local mais próximo da sua cidade. Então, essa planilha, hoje, ela tem duas finalidades. Uma para a gente atualizar os nossos cadastros, enquanto coordenação do Mato Grosso, e vai ser enviada para o Ministério da Saúde, porque eles também estão solicitando isso. Uma coisa que a gente já começou a perceber, porque algumas unidades, alguns escritórios já começaram a devolver essas planilhas, a gente continua observando, como o doutor Francis disse e ressaltou, a importância que a coleta seja feita diariamente. Ainda no nosso estado, a gente tem unidades que colhem uma vez por semana. Se a gente pensar em dias ideais, como é do terceiro ao quinto dia, se a unidade colhe só segunda-feira, essa criança nasceu na terça, quando ela for na próxima segunda, já passou da data ideal para coletar o teste do pezinho. Então, é um teste que é simples de ser coletado, é importante que a gente entenda a importância disso no processo da totalidade, porque se a gente demora a
coleta, aí tem mais 5 dias, uma semana para esse exame ser enviado para o nosso serviço. Depois, ele tem que ser digitado, ele tem que ser analisado, tem que ser devolvido. Se for um caso de recoleta, como o Dr. Francis comentou, no caso da fibrose cística, o ideal é que seja recoletado em 30 dias. A gente não consegue cumprir esse prazo e aí a gente acaba podendo perder algumas crianças no sentido de dificultar esse diagnóstico e iniciar o tratamento, porque a ideia é que ele seja precoce mesmo, antes que alguns sintomas da doença comecem a aparecer. Em virtude desse momento que a gente está vivendo, da pandemia, do coronavírus, a Secretaria emitiu uma nota recomendatória, número 1, onde ela colocou que a triagem neonatal faz parte do grupo prioritário, ou seja, continua fazendo parte do serviço essencial. Ela não pode ser parada, mesmo neste momento que estamos vivendo. Com isso, a nível nacional, o Ministério da Saúde também colocou uma nota recomendatória e que ficou um pouco confuso. Criou algumas dúvidas no nosso estado, por conta que ela colocava que poderia ser coletado na maternidade, e aí muitas vezes os nossos bebês recebem alta antes de 48 horas, e como seria feita essa coleta. Então, em cima desses questionamentos e dúvidas, nós fizemos a nota técnica recomendatória número 3, que diz especificamente da triagem neonatal no nosso estado, onde todas as secretarias municipais de saúde deverão realizar a coleta para o teste do pezinho, preferencialmente nas maternidades dos hospitais públicos ou privados, esclarecendo e ressaltando quando o bebê receber alta após as 48 horas. Se ele receber antes de 48 horas, devido à técnica que a gente utiliza, não é possível, porque vai dar amostra precoce e a gente provavelmente não terá a sua eficiência e terá que ser feita uma nova recoleta. Então, a fim de garantir a menor circulação das puérperas e recém-nascidos, as coletas para o teste do pezinho devem ser realizadas nos recém-nascidos com 48 horas de vida até o 5º dia de vida. Os postos, as unidades, os municípios que tiverem disponibilidade podem fazer a coleta domiciliar ou em espaços exclusivos dentro da unidade, podem criar agendas individualizadas, a fim de garantir a individualidade nesse momento que a gente está vivenciando. Quando essa estratégia não for possível, todas as equipes de saúde podem organizar o fluxo de atendimento que acharem melhor, desde que evite aglomeração de pessoas, que organize as filas com 1,5 metro de distância de umas para outras, enfim, seguindo as recomendações em relação ao coronavírus. Quando necessário, deverá ser garantido o encaminhamento da mãe e da criança em transporte individual, carro administrativo, ao serviço mais próximo para a coleta do pezinho. Alguns municípios disponibilizam isso, conseguem dar esse olhar mais individualizado e, se conseguirem, podem continuar fazendo neste momento. Salientamos que as secretarias municipais de saúde devem manter os envios das amostras coletadas semanalmente para o serviço de referência do Júlio Miller, porque a gente não pode parar, a gente precisa triar, esses exames precisam ser coletados, precisam chegar aqui para a gente conseguir fazer o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Os recém-nascidos diagnosticados com fenilcetonúria e fibrose cística devem ser prioritariamente encaminhados ao serviço de referência do Júlio Miller para o início do tratamento. Então, se der um caso positivo para a fibrose ou fenil, eles têm que ser encaminhados, porque a gente precisa iniciar o tratamento, as orientações básicas, porque não pode esperar. O ambulatório do serviço de referência tem realizado teleconsultas com seus pacientes, ou seja, os pacientes que já são acompanhados pelo serviço de referência, que têm agenda marcada para o ano todo, para esse período,
a equipe está entrando em contato, está fazendo a teleconsulta, e eles só estão vindo fisicamente, presencialmente, nos casos que o médico julgar necessário e importante. Se eles estiverem sob controle, está fazendo a teleconsulta, passando as orientações, pedindo os exames, e ele permanece na sua cidade, em segurança na sua casa. Somente estão comparecendo, né, que eu acabei já de falar. E aí, em cima disso, reforçando, vem a nota técnica número 6 da SAS, da Secretaria de Saúde, da Coordenação de Doenças Crônicas, reafirmando que a equipe multiprofissional de saúde deverá avaliar cada paciente em sua singularidade e definir a melhor indicação, atendimento presencial, atenção domiciliar ou uso de alternativas à distância, como a teleorientação, telemonitoramento ou teleinterconsulta. Então, assim, o nosso serviço de referência do Júlio Miller já vem adotando esta prática, e qualquer dúvida que vocês tiverem, os pacientes que já estão em tratamento podem entrar em contato também, se tiver uma dificuldade nesse sentido, que a gente vai estar esclarecendo e agendando a teleconsulta, se for o caso. Muito obrigada, eu acho que era isso que a gente tinha para estar falando. A gente vai abrir para as dúvidas. Aqui estão os nossos contatos do serviço de referência, da coordenação estadual e da coordenadoria de doenças crônicas. Por favor, atualizem esses 2 endereços, o pessoal do escritório, das unidades, para estar referenciando a gente. Agradecemos, meu e-mail e do Francis, e estamos abertos para tirar as dúvidas. Geise, eu não sou a melhor pessoa para falar do Cisnel, mas assim, só deixando um pouco claro. Quando foi criado o Programa Nacional, alguns serviços utilizavam um programa que era de uma empresa terceirizada, né, em que os dados todos eram armazenados nesse programa e era pago uma mensalidade ou anuidade, ou seja, era pago para utilizar esse programa. Foi o ano passado, 2018, né? Isso. No meio de 2018, a gente estava tentando lembrar aqui, quando o NUPAD de Minas Gerais assumiu a coordenação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Ou seja, como serviço de referência a todos nós, foi oferecido para quem quisesse a utilização dessa nova plataforma que é o Cisnel, de maneira gratuita, com um apoio, né? Inicialmente foi feito treinamento para o pessoal local aqui, com os técnicos do Ministério. A partir daí, foi disponibilizado, então a gente passou a armazenar as nossas informações no Cisnel, e cada unidade de saúde consegue recuperar os seus dados dos seus pacientes através do Cisnel. Tem que ter uma senha, né? Às vezes precisa de um treinamento mais específico, mas toda unidade de saúde tem acesso ao Cisnel, de acordo com a sua necessidade e autorização do programa. Isso, e depende um pouquinho. E isso é muito característico de cada município. Tem município que são os escritórios que têm essa senha e acessam o resultado. E tem outros municípios que cada unidade acessa o seu resultado. Então, isso não tem uma regra, depende da demanda de vocês. Se cada unidade quiser, se não tiver tendo acesso, é só entrar em contato com o serviço de referência, que vai ser disponibilizada a senha para a unidade estar acessando o seu exame. Então, isso a gente tem municípios funcionando das 2 formas. A gente não sabe se era essa a sua dúvida, mas a gente está aberto. Eu perguntei por que tem município, perguntou, eu também não sei, como escola regional não tem a senha. Não, os exames anteriores não. Os exames anteriores, não. Só acessam no Cisnel os exames realizados no Cisnel, a partir da entrada do Cisnel. Se for anterior, tem que entrar em contato com o serviço de referência,
que a gente consegue, muitas vezes, localizar esse exame. Consegue, né? 100% é localizado, só que no serviço, pelo Cisnel, não. Essa criança que foi agendada é primeira consulta ou ela já está em acompanhamento do serviço? Primeira consulta. Para qual doença, Luciana? Bom, deficiência de biotinidase, aí seria importante, então, Luciana, entrar em contato com o serviço, porque nesse caso tem que vir para Cuiabá para colher a amostra. Porque, como é enzima, a gente sempre tem receio de degradação da enzima durante o transporte. Por mais que tome os devidos cuidados, a gente tem feito a coleta local. Então, a minha sugestão, de qual município que você é, Luciano? Aí, nesse caso, seria interessante coletar aqui em Cuiabá, Santa Cruz do Xingu, longe, né? Muito longe. O problema, a gente assim está tentando evitar esses deslocamentos exatamente aí, né? Porque é muito tempo de ônibus, né? Mas de qualquer forma, entre em contato com o serviço de referência, tá? Para organizar a vinda dessa criança para coletar localmente. Normalmente tem que fazer o seguinte: coletar numa segunda-feira para na quarta-feira estar pronto. Nós estamos, neste momento, com o aparelho em reparo, tá? Então, mas entre em contato, né, com as meninas, as secretárias ou do ambulatório ou do serviço mesmo, a Noeli ou a Silvana, para fazer esse agendamento. Qual médica, Luciana, que orientou? Ah, tá. Não, é porque, na verdade, a gente acredita que a deficiência de biotinidade seja muito, muito, muito rara, né? E que por esse viés que eu comentei do transporte, mesmo com todos os cuidados, a enzima acaba às vezes degradando e acaba dando mais baixo. Então, esse também é um exame que a gente não tem muito falso positivo. Então, se a criança está clinicamente bem, poderia até esperar, né? Mas a gente fica sempre com essa angústia aí, né? Se a criança está sintomática, eu não sei quantos meses tem essa criança, mas de qualquer forma, eu acho que seria prudente tentar agendar ou uma teleconsulta inicialmente para essa criança, para pelo menos a gente ver a idade da criança, ver os dados, ver o valor do exame que deu, para a gente ver se precisa, porque se veio muito, muito, muito baixo, a gente às vezes tem que realmente fazer o exame localmente. Se está muito ali, a gente podia de repente coletar outra amostra, mandar criança assintomática, 2 exames alterados. A conduta não está de todo inadequada, não, porque nesse momento a gente sabe a dificuldade do transporte de uma localidade tão distante para vir para cá, tá? Então, poderia talvez coletar uma outra amostra, mas podia depois entrar em contato, tinha um nome para a gente dar uma olhada. Isso, estão acompanhando semanalmente, eu acho que tá bem adequado. Mas, de qualquer forma, entre em contato lá com o serviço depois, para passar os dados da criança, para a gente dar uma olhada melhor nos resultados. Tá bem? Mas legal que vocês estão acompanhando semanalmente, é isso que tem que fazer mesmo.
Pessoal, não tendo mais perguntas, agradeço a participação de todos. Para a gente foi um prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo nesse momento tão difícil para todos, né? Espero que vocês todos estejam com saúde, vocês e os familiares de vocês, e que a gente consiga passar por essa situação extremamente difícil para todo mundo, né? Impactante para todo mundo, que a gente está pedindo para todo mundo ficar em casa, mas assim, o que mais a gente gosta é fazer nosso ofício, atender as crianças, abraçar as crianças, e a gente está impedido de fazer isso. A gente espera que tudo se normalize em algum tempo e a gente possa voltar ao atendimento normal. Tá? A gente fica à disposição, qualquer coisa, estamos aí com vocês. Melissa também mandou a todos, tá? E tanto ela aqui no serviço quanto na secretaria está à disposição de vocês. Grande abraço, boa tarde a todos. Tchau, tchau.